podemos não fazer muito esse debate, mas dizer quais são os valores que nós temos, qual é que é a doutrina social do Ana Mola, a doutrina social e política do Ana Mola. E esses valores passam naturalmente pela fraternidade, quer dizer, nós acreditamos profundamente que esta é uma das questões que o país está a precisar, que é do resgate, digamos, deste sentido de pertença a uma nação, do respeito mútuo, do respeito pela dignidade entre os moçambicanos. A questão da justiça social, este também deve ser um dos maiores e valores, digamos, mais destacados. Que a questão da justiça social para nós é um dos maiores princípios éticos e políticos que nós temos. Quer dizer, nós não podemos ser uma nação que sonha chegar onde quer chegar sem valores de igualdade, sem oportunidades de igualdade de acesso às oportunidades que o país tem, sejam oportunidades económicas, financeiras, educacionais, seja lá de que for. Mas se nós não tivermos o princípio de que essas oportunidades devem ser de acesso livre e igualitário para todos, então nós não temos Estado. Aí entramos naquilo que o professor Tibana, vou lhe citar muito hoje, ele fala do desafio existencial de um Estado. Quer dizer, para existir um Estado, há questões fundamentais que vão nos permitir dizer que o Estado existe ou ele não existe. Então, para a existência de um Estado, na perspectiva do Ana Mola, justiça social é fundamental. Se não há oportunidades igualitárias para todos, então há um problema existencial desse mesmo Estado. Então, a questão da inclusão, né? Muita gente fala disto, é fundamental. A questão da paz. A paz é um valor crucial sem o qual não há programa político, não há política pública, não há manifesto, não há projeto de sociedade, não há utopia, não há nada. Acho que toda a gente viu, ontem cheguei ao aeroporto de Maputo, ao sair em direção à casa, então foram balas verdadeiras, gás lacrimogéneo sobre todos nós, quer dizer, sem paz impossível termos Estado, há um problema existencial do Estado. Progresso, isto é fundamental, quer dizer, progresso envolve muita coisa, desde a tecnologia, a inovação, por aí fora, não há Estado hoje que resista no contexto atual sem valor do progresso. Integridade, isto é fundamental. Numa reunião, simpósio do CIP, que se fazia uma pergunta, o que é importante para se acabar com a corrupção em Moçambique? Disse, bom, antes de mais, é que a liderança, ponto número 1, ela própria tem que ser íntegra. Se tu tiveres umas fortes, boas forças de defesa e segurança, um quadro legal contra a corrupção muito forte, instituições fortes, mas se não tens uma liderança íntegra, acabou. Então, todo o projeto de combate à corrupção também vai de água abaixo. Então, a integridade é fundamental. Então, estes são os valores fundamentais onde o Ana Mola se assenta, a partir do qual, para começar a desenhar depois pilares, né, técnicos que têm a ver com a economia, têm a ver com a educação, têm a ver com o turismo, a agricultura. Portanto, tudo que a gente disser, tudo que nós vamos a defender depois, tem que estar fundamentado nestes valores que aqui eu disse. Há 3 grandes prioridades estratégicas que nós temos para Moçambique. Primeiro, eu já tinha falado, volto a repetir, mudar as regras de jogo, não é? E esta questão de mudar as regras de jogo em termos concretos, o que é? Bom, nós estamos a falar de normas, né? Estamos a falar do quadro legal, do quadro normativo, em termos de política, uma nova Constituição, termos um novo sistema eleitoral, temos uma reforma fiscal. Portanto, esta que é, digamos, estamos a falar aqui, mudar as regras de jogo, estamos a falar exatamente disto. Ponto número 2, pilares. Investir em infraestruturas. Isto é fundamental. E quando a gente fala de investir em infraestruturas, não é só em infraestruturas físicas, né? Estradas, pontes, barragens, por aí fora. Também quando a gente fala de investir em infraestruturas, há infraestruturas não visíveis, né? Infraestruturas tecnológicas, por exemplo, também. Hoje em dia, o debate de infraestruturas não é só coisas tangíveis, né? Também esta infraestrutura digital, infraestruturas tecnológicas de inovação, hoje também são um dos pilares fundamentais. Outra questão, o desenvolvimento social e do capital humano. Estes 3 pilares, vamos dizer assim,
depois dos valores, né? Se a gente quiser fazer uma construção de um prédio, depois de uma fundação que é dos valores, podemos dizer que temos as paredes, né? Destes 3 pilares que eu disse, e depois vamos ter a cobertura da casa, onde vira as áreas programáticas fundamentais para o desenvolvimento do país. Quais são essas 6 áreas para nós? Que é, primeiro, a reforma do Estado. 2, desenvolvimento sustentável da economia. 3, desenvolvimento do capital humano e social. 4, promoção da paz, da concórdia e reconciliação nacional. 5, modernização da defesa nacional, da soberania, da segurança pública e o combate ao crime organizado. 6, é o reposicionamento nas nossas relações com o resto do mundo, ou a nossa visão de política externa, né? Ou a visão de opções de relações diplomáticas. Portanto, estas é que vamos dizer que é a cobertura, né? Depois da fundação dos valores, as paredes com estes pilares, os 3 pilares, e a cobertura com as áreas programáticas de atuação, né? Passando isto, o que nós... Vou só, talvez, para não deixar a coisa muito abstrata, quando a gente fala de reforma do Estado, há muita coisa, podem encontrar no nosso livro, muitos detalhes sobre isso, mas talvez vou falar daquelas coisas que são mais fáceis e talvez ideias mais simples de nós fazermos o debate. Primeiro, defendemos uma nova Constituição da República, temos uma descrição muito detalhada do que nós queremos da Constituição da República e temos várias leis estruturantes, para além da Constituição da República, que pretendemos, que sonhamos, que sejam revistas e algumas delas também criadas para que Moçambique seja diferente. Ainda dentro dessa questão da reforma do Estado, sistema eleitoral, não é? Que tem sido a pedra de toque para os vários conflitos que a gente tem tido ciclicamente em cada 5 anos. Isto já vem desde 1994, portanto, invariavelmente sempre temos estes problemas. Portanto, é preciso um sistema eleitoral moderno, despartidarizado, independente do controle do Poder Executivo. Portanto, esta é que é, em linhas gerais, aquilo que nós queremos referir com a reforma do sistema eleitoral. Hoje há muita coisa que pode ocorrer, pode ser dita, que hoje não temos tempo para isso. A única ideia que nós vamos adiantar hoje, relativamente ao sistema eleitoral, que há muita coisa que se possa dizer, mas a experiência pessoal que eu tenho, depois de 6 eleições em Moçambique, uma das questões fundamentais que pode ser feita, sem precisar de mudar muito a própria lei que existe hoje, é termos um consenso em relação a alguns procedimentos eleitorais. Quais são? O principal, o fundamental para mim, é o chamado apuramento parcial, ou o apuramento primário, aquele que se faz no dia depois da votação, até, digamos, mais ou menos 0 horas, 1 hora, 2 horas, e depois se fixa o edital. Aquele apuramento é possível, sem nos compararmos com a Europa, com os Estados Unidos, compararmos com alguns países africanos aqui pertinho, como a África do Sul, como Botsuana, são países africanos que são aqui muito ao nosso redor, com aquilo que Moçambique já faz hoje. Não precisamos inventar nada. O que já se faz hoje, para aquele apuramento parcial, é possível evitarmos conflitos eleitorais. Como? Convertermos aquele apuramento que é feito para que seja um apuramento online, em tempo real. Isso é feito, não é difícil. E nem é preciso um grande investimento.